Peraí, vamos lá. Da proposta da Larissa Mota, da advogada. Olá, pessoal, bom dia e boas-vindas. Que bom ver vários e vários queridos colegas, amigos, parceiros conosco por aqui nesta manhã. Gente que já está ao nosso lado aí numa série de projetos há muito tempo. Amanda, Pedro, Flávia, que bacana, gente. Nairã, que bacana encontrar vários de vocês aqui. Outras pessoas novas, muito bem-vindas, que gostoso estar aqui entre colegas trabalhando neste ano que nos desafiou tanto, né? Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a Renata Moraes, fundadora da Impulso Beta. Era esperado, gente, que Marina Ramos, minha sócia, estivesse aqui conosco, mas teve um imprevisto pessoal nesse início de manhã. Então, sou eu conduzindo essa agenda aqui com vocês. Para quem está tendo um primeiro contato com a Impulso Beta, que pelo que eu vejo aqui, né, dos nomes, e tal, são poucas pessoas, mas prazer, a Impulso Beta está no mercado há 10 anos, apoiando empresas nessa jornada de criar ambientes mais inclusivos, ao lado das empresas que são realmente empresas cada vez mais se comprometendo, né, a serem inclusivas nas suas práticas internas, práticas externas, em desafios que são cada vez mais complexos, né? A gente sabe que para seguir avançando não é só sobre fazer ações no mês X, Y do calendário de diversidade, é sobre começar a questionar o jeito de fazer gestão de pessoas de maneira mais estrutural, mexer às vezes em algumas práticas do negócio. E a gente tem muita alegria de estar com muitas das empresas aqui de vocês e outras grandes empresas há bastante tempo, acompanhando compromissos importantes. Bom, a gente fez uma escolha, né, de trazer para a última discussão de Meetup do nosso ano esse tema aqui, esse mote, né, incluir sem recuar, né? Por que essa escolha? Esse foi um ano que nos desafiou muito, né? Pessoas que trabalham conosco na agenda de diversidade começaram janeiro deste ano muito inquietas com quais seriam os impactos de toda uma onda de retrocesso que a gente tem como epicentro, né, o principal lugar manifestando esses retrocessos dos Estados Unidos de gestão Trump, mas a gente já vinha sentindo questionamentos à agenda de diversidade há algum tempinho, né? Então, nesse encontro de hoje, a ideia é compartilhar a leitura que nós da Impulso Beta fizemos do que de fato foram os impactos dessa agenda no Brasil ao longo deste ano, o que a gente tem percebido como dilemas, desafios das empresas brasileiras nessa pauta, e algumas tendências, olhando para estudos de temas que se relacionam muito com a agenda de inclusão, né? Sustentabilidade de maneira mais abrangente, gestão de talentos, cultura. Então, a gente está com a casa um pouquinho mais cheia, me apresento melhor aqui para todo mundo que está começando aqui com a gente. Sou Renata Moraes, eu sou uma mulher branca, uma mulher de 40 anos. Hoje eu estou com meus cabelos que são castanhos, um pouco abaixo dos ombros, presos no coque baixo. Estou usando um óculos preto, batom vermelho, camisa branca, um colarzinho com uma pedrinha branca. E ao meu fundo tem aqui uma prateleira de livros do meu home office. Então, muito boas-vindas. Dou início aqui compartilhando as nossas impressões do que foi, então, esse ano de verdade, né? Teve retrocesso? Não? Como foi? Bom, eu me preparei aqui trazendo dados bem atualizados de conversas que eu tive no final da semana passada com esses três movimentos aqui, né? São movimentos, para quem talvez não esteja tão familiarizado, né? Movimentos que reúnem empresas que, em um determinado momento, entendem que para avançarem melhor na sua jornada, seria interessante estarem ao lado de outras empresas, bebendo de melhores práticas, fazendo em conjuntos compromissos. Então, a gente tem aqui o Movimento Mulher 360. Margarete compartilhou comigo que esse foi um ano de aumento de adesões. O Movimento Mulher 360 teve dois cancelamentos de adesões esse ano,
de empresas que, obviamente, não mencionarei aqui, mas são empresas multinacionais que receberam diretriz de serem menos vocais, mais discretas na sua agenda de diversidade. Então, por isso, bora cuidar mais dos processos internos, né? Não é que a gente vá cancelar essa agenda, mas menos articulação de movimento, de exposição pública, né? E aí fazer parte desses movimentos é a exposição pública, né? Mas ainda com a saída dessas empresas, o Movimento Mulher 360 aumentou em 20% a sua base de empresas signatárias do ano passado para esse. Aí a gente tem o Pacto de Promoção de Equidade Racial, e aí o Gibson compartilhou comigo que eles também tiveram um aumento da base de empresas signatárias na base de 15%. Nenhuma desistência de empresas do ano passado para esse. Estamos falando aqui da agenda de equidade racial. O Fórum de Empresas de Direitos LGBT, esse daqui eu não tive conversa direta, acompanhei dados públicos que eles divulgaram. Essa agenda foi certamente a agenda que mais foi impactada pelos retrocessos, né? Acho que é uma agenda cujos direitos costumam ser questionados de maneira muito frequente, porque são, além das resistências convencionais de alguns grupos sociais que negam que, mas para que fazer ação afirmativa? Poxa, as coisas se resolvem com o tempo. As pessoas de hoje não têm que pagar pelos erros das pessoas de antigamente, né? Por exemplo, em relação às ações de reparação racial, reparação histórica com o histórico de escravidão que a gente tem no Brasil, né? Mas a gente não tem culpa, isso passou, né? Não tem nada a ver com os dias de hoje. A agenda LGBT, ela ainda tem algumas questões de cunho ainda mais forte, porque existem resistências muito misturadas com visões religiosas da vida, que questionam não só se tem que ter ação afirmativa ou não, mas o direito de existência dessas pessoas. Vamos lá, né? Mulheres também são muito alvo de ações de resistência ligadas até algumas visões religiosas mais conservadoras, quando se fala que para que cuidar de gênero, isso não é bom para a família, mas aqui, especificamente na agenda LGBT, tem um questionamento não se a gente deveria ter ação afirmativa ao recrutar, ter programas específicos de apoio. Aqui tem um questionamento do direito de existência de maneira muito profunda e básica, de lugares que estão discutindo retorno à criminalização pelo mundo, né? Criminalizar a existência de uma pessoa LGBT. Nos Estados Unidos, a gente viu a negação, né, do reconhecimento da identidade transgênero. Então, assim, esse certamente foi como impacto do que vem dos Estados Unidos esse ano, foi o grupo mais vulnerabilizado. No Brasil, isso também se refletiu em impacto negativo, muito real, de empresas querendo tirar o pé dessa agenda, que é a agenda mais questionada. Em paralelo, né? Eu não trouxe esse dado, mas assim, muitas empresas muitas organizações que são custeadas integral ou parcialmente com verbas internacionais, dependiam de alguma maneira, de alguma medida, de investimentos sociais vindos de organizações americanas. Organizações que, em grande parte, cortaram integralmente os seus fundos para esse tema, tá? Então, assim, vale a gente também destacar que a asfixia de algumas agendas de inclusão, ela não se dá só de maneira super explícita e vocal e não faremos mais. Mas ela se dá bem no silêncio, na surdina, mas cortando dinheiro. Sem dinheiro não tem programa, sem dinheiro não tem iniciativa, não tem esforço, sejam eles para bolsas de estudos, sejam eles para, como se diz, ações de acolhimento, né? Por exemplo, a população trans, muitas vezes são pessoas jovens saindo de casa, expulsos de suas famílias que não os reconhecem e não os aceitam. Então, esse é o cenário aqui, tá, gente? A grosso modo, eu trouxe uma fala interessante que eu achei que é muito simples, mas simbólica, da Margarete, do 360, eu perguntei a ela, né, por que que essas empresas novas chegaram agora, né? Justo no ano que a gente está retrocedendo e tal. E ela falou assim, Renata, o de sempre.
As empresas querem espaço de troca para avançar no tema. Tem empresa que estava começando a entrar nessa agenda 7, 8 anos atrás, e tem empresa começando agora, mesmo no momento de retrocesso. Então, não é que quem entrou, entrou, e quem é novo não entra mais, porque já passou a onda. Não. A gente tem empresas nos primeiros estágios, sim, começando, sim, dando primeiros passos, mesmo com todos esses questionamentos que a agenda passou a ter com mais força recentemente. Quero também trazer para vocês esse dado que eu vi no finalzinho de novembro. Joelle Emerson é fundadora do Paradigm. Paradigm é uma consultoria super referência lá nos Estados Unidos, e a Joelle, ela é articulista daquela revista de muito prestígio, a Harvard Business Review. Enfim, uma pessoa que está sendo bastante influente na discussão de diversidade lá nos Estados Unidos, nesse contexto em que os profissionais, as pessoas que atuam com diversidade e inclusão, se apoiaram muito em movimento de resistência mesmo, porque está tendo perseguição, né? As pessoas têm números para ligar e denunciar empresas que fazem ações de inclusão, como se fosse algo criminoso mesmo, né? Contrário a uma agenda de empregabilidade justa. E essa frase aqui é bastante simbólica, né? A Paradigm rodou pesquisa com as suas empresas que usam seus serviços, eles têm alguns serviços online, então uma base grande de empresas. E aí o que ela trouxe é que assim, as empresas mais recalibraram o jeito de fazer do que recuaram. Então, as iniciativas visíveis, elas de fato foram ou cortadas ou tratadas de maneira muito discreta. O que são as iniciativas visíveis? Nos últimos anos, as empresas foram cobradas para serem visíveis. Então, todo o movimento até o final de 2024 era de fundos de investimentos, bolsas de valores, a sociedade civil cobrando. E aí? Você, empresa da mineração, você, empresa do agro, que são setores com menos mulheres, qual o compromisso de ter mais mulher? Você, empresa qualquer, né, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, cadê as pessoas negras na liderança? Todas essas cobranças levaram as empresas a cada vez mais assumir uma postura de transparência, assumindo metas. Só que aí agora, com essa mudança radical dos Estados Unidos, em que inclusive ter metas de diversidade passou a ser algo ilegal nos Estados Unidos, as empresas deixaram de fazer isso. Mas seguiram melhorando os processos e trabalhando a cultura. Como assim? As metas, elas são muito ligadas ao D de diversidade. Então, quando a gente trabalha nessa agenda, a gente está falando de diversidade, equidade e inclusão. Diversidade, representatividade de pessoas de vários perfis dentro da empresa, né? Que, pô, no Brasil, por exemplo, é um país, 56% de gente negra, a gente olha os altos cargos das empresas, onde é que estão essas pessoas, né? Não estão. Então, isso é diversidade, é o esforço de representatividade. Equidade é sobre eu garantir processos, práticas na minha empresa que tratem as pessoas todas em pé de igualdade. Ah, mas então, né, por que equidade e não igualdade? É porque para eu dar um terreno justo para todo mundo, de competição profissional, por exemplo, eu tenho que tratar desigualmente os desiguais. Então, assim, se eu tiver que cobrar o mesmo nível de flexibilidade, de mobilidade, de uma pessoa que tem questões de limitações motoras, porque assim nasceu, uma pessoa cadeirante, isso não é muito justo. Se eu não tiver nenhuma flexibilidade para lidar com pessoas que têm algum tipo de neurodivergência, eu estou garantindo que essa pessoa traga o seu melhor e sendo justo? Se eu não reconhecer que mulheres enfrentam assédio sexual numa proporção abruptamente maior que homens e tiver políticas voltadas a apoiá-las e dizer, não, mas tá todo mundo aqui junto, sofrendo igual, bora lá, cada um se vire. Estou garantindo proteção a quem mais precisa de proteção para algo que impacta muito o bem-estar dessa pessoa lá no ambiente de trabalho. Então, isso é sobre equidade. E aqui, ó, 96% das empresas continuam investindo em processos justos. É sobre isso, é sobre garantir cada vez menos viés em processos de recrutamento, né? A típica pergunta de com quem você vai deixar os seus filhos, que prejudica as mulheres muito mais do que os homens, que quase que não existe essa pergunta para os homens, né? E em relação à cultura, além das práticas de processos, políticas, cultura é o trato pessoal.
E quem é mais influente na transformação de uma cultura em uma cultura positiva para as pessoas são as lideranças. A gente vai falar mais logo a seguir, tá? Mas então a gente também vê que as lideranças seguem comprometidas com cultura. Então a gente está falando sobre, tenho pessoas diversas no meu time. Então eu vou pensar em desafios específicos, eu vou pensar num ambiente que, ao mesmo tempo que cobre resultados, cuide de saúde emocional, para ter resultado, mas não ter burnout, né? A gente sabe que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, que a maior parte dos profissionais e das profissionais no Brasil, hoje, nesse momento, de acordo com dados públicos, né, até do Ministério da Saúde, a maior parte das pessoas está enfrentando questões de saúde mental, seja depressão, síndrome de ansiedade e outras questões, né? Então, é uma notícia muito boa esses dados que a gente vê dos Estados Unidos, que é assim, o que era muito visível e eu vou ser perseguido, eu trato de maneiras discretas ou até, infelizmente, preciso deixar de fazer. Mas tudo que garante um ambiente seguro para as pessoas, processos que colocam todo mundo num pé de justiça para competir pelas suas carreiras, para contribuir no trabalho, isso eu continuo trabalhando. E eu quero trazer alguns pontos de contexto de Brasil também, né? Que, embora a gente viveu esse momento de retrocesso em vários lugares do mundo, capitaneado pelos Estados Unidos, no Brasil, as questões de políticas públicas são radicalmente o oposto. A gente vive num momento bastante positivo de conquistas legislativas, de direitos que não são muitas vezes algo que repercute imediatamente dentro das empresas, mas repercute diretamente na vida das pessoas, nas demandas, nas expectativas que elas levam das empresas. Então, finalzinho de 2024, foi aprovada a Política Nacional de Cuidados. O que que são os cuidados? É tudo que garante a vida, né? E os cuidados são o que sustenta a nossa capacidade de ter uma carreira, né? Então, tem alguém que deixa a nossa casa limpa, que prepara comida, que cuida das crianças, que cuida dos doentes, que cuida das pessoas idosas, que perdem autonomia. Tudo isso é cuidado. Cuidado costuma ser associado, pela nossa cultura, como manifestação de amor. Manifestação de amor essa que teria vindo vinculada, né, à genética feminina, né? Teria vindo vinculada, existem crenças nesse sentido, mas também existem pessoas que são profissionais de cuidados, né? Pessoas enfermeiras, trabalhadores domésticos, uma série de trabalhos que, assim como o trabalho afetuoso de cuidado não é muito valorizado, essas profissões costumam não ser valorizadas também. Essa política, ela vem para questionar a maneira como a gente trata de várias maneiras. Isso vai gerar outras políticas, até possivelmente, como existe já fora do Brasil, remuneração para pessoas que ficam em casa cuidando de filhos, cuidando de idosos. Porque isso é trabalho, né? E é trabalho não só para sua família, é trabalho para a sociedade. Porque enquanto tem alguém ali cuidando, a gente está, inclusive, não sobrecarregando o sistema público de saúde e tal, né? Finalzinho deste ano agora, a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. É, a gente vem, né, nos últimos 30 anos, desde a conquista, né, da cota de inclusão de pessoas com deficiência, a gente vem tendo uma série de avanços para que a nossa capacidade de incluir pessoas com diferentes tipos de deficiência se aprimore. E essa medida que ela é muito interessante em levar um olhar obrigatório de capacitação para profissionais da educação, para serem inclusivos com várias deficiências, mas também transtornos de espectro autista e altas habilidades, condições que nem sempre são tratadas com o devido esforço, né, de inclusão. Licença paternidade, gente, é uma conquista de muito pouco, mas que já representa muito diante da total ausência, né, de reconhecimento do papel do pai na criação das crianças. Então, a gente acaba de aprovar na Câmara dos Deputados extensão de 5 para 20 dias da licença paternidade. As empresas têm 4 anos para sua adoção integral. Isso impacta bastante diretamente as empresas. E um tema que super quentinho, né? Vocês certamente acompanharam, COP30, né? A conferência, né, das mudanças climáticas que o Brasil sediou agora em Belém.
bastante recentemente agora, é sobre meio ambiente. Só que essa COP acontece todos os anos, né, em diferentes regiões do mundo, e essa COP teve um papel muito interessante em paralelo, tiveram organizações internacionais publicando, né, documentos importantes e muitas discussões lá também, reconhecendo que mudança climática tem tudo a ver com direitos humanos. A gente vai falar mais sobre isso também. Então, a agenda de sustentabilidade está cada vez mais ligada à agenda de diversidade e inclusão, porque as pessoas são impactadas pelas mudanças climáticas, sejam as mudanças climáticas que nos afetam a todos igualmente, né? O mundo está ficando mais quente e tal, tem questões de saúde associadas a isso, quanto questões regionais, os eventos extremos, né? Lembremos do que aconteceu, né, no Rio Grande do Sul. Há pouco tempo, né, um evento climático extremo, que hoje são cada vez mais frequentes. Então, trazer isso aqui é só para a gente pensar que o que a gente faz dentro das empresas não é só uma ação ali de RH e tal, de incluir, contratar, não, não, não. Todo esse esforço é dentro de uma agenda mais ampla, de uma sociedade civil, gente como a gente, que tem buscado reconhecimento de direitos, de não discriminação, de empresas que são justas e respeitosas com a sua força de trabalho. Não é sobre ser fofo, é sobre reconhecer um ativo importante de quem faz os negócios acontecerem. Então, tem esse contexto que é muito positivo no cenário brasileiro, tá? E aí compartilho com vocês também uma leitura do que nós, na Impulso Beta, temos entendido que, diante de todos esses contextos e outros movimentos, né, econômicos e tal, quais têm sido as dores, dilemas, questões importantes nesse período para as empresas brasileiras? Bom, liderança inclusiva. Esse é o momento, gente, em que a gente tem ouvido muito das empresas uma necessidade de busca de eficiência. Várias empresas parceiras nossas, nessa reta final que a gente sempre conversa sobre planejamento para o ano que vem, têm nos trazido discursos assim: em 2026 a gente precisa trabalhar na cultura que é resultado, que é alto desempenho, orçamento, busca de eficiência absoluta. Por quê, né? Assim, a gente tem tido uma série de transformações de tecnologia que, para as empresas seguirem competitivas, elas precisam ser mais eficientes. Por exemplo, esse temazinho aí que a gente fala o tempo inteiro, temazinho não, um tema gigantesco de inteligência artificial, em que a gente está compreendendo que você tem ganhos de escalabilidade, você tem substituição de mão de obra humana em trabalhos repetitivos, nos liberando para trabalhos mais criativos, mas isso significa que se o concorrente está fazendo, ele tem ganho financeiro de eficiência, eu preciso fazer também. Então tem toda essa discussão, ao mesmo tempo, gente, que tem essa discussão de eficiência, a gente está num país em que, vamos lembrar aqui, né? Todo mundo possivelmente ouviu este ano o tópico NR1, regulação da norma, norma regulatória, né? Que hoje cuida da gestão de risco físico, de integridade física das pessoas nas empresas. Agora, é, 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 as empresas vão ser obrigadas a monitorar e ter planos de ação para riscos psicossociais. Que é isso, esse monte de problema emocional, doenças que a gente tem enfrentado, porque enquanto lá no início dos 1900 o problema eram as epidemias, infecções, as pessoas morrendo de varíola e tal, as doenças do nosso tempo são as doenças da mente, né? A sobrecarga que a gente tem de informação, a dificuldade de se desconectar, de descansar com qualidade. Então, essa liderança está ali numa pressão dupla. Então, liderança pressionada muito para ser eficiente, mas para não espanar com as pessoas, né? As pessoas precisam seguir saudáveis, as pessoas. Porque a gente sabe que, para além de preocupação, as empresas precisam prestar contas. Empresas que hoje já vêm sofrendo bastante com o absenteísmo ligado a questões de saúde emocional, por exemplo, e porque a gente tem, felizmente, o aumento de regulações de cuidado com as pessoas. Governança. O que é governança, né? É aquele, é aquele negócio bem importante de definição de responsabilidade de tudo que importa para a empresa. Então, assim, quando eu quero investir no tema de diversidade, equidade e inclusão, de quem que é a responsabilidade? Quem aprova o orçamento? Quem faz acontecer?
quem é dono do problema, quem é dono da solução. E assim, a gente sabe que essa agenda costuma surgir capitaneada pelas áreas de recursos humanos e sustentabilidade. Mas as empresas mais maduras, elas já não estão mais nesse nível. Elas estão já, por exemplo, entendendo que quem é dono da agenda de diversidade e inclusão não é a liderança de RH, é a pessoa número um da empresa. Porque diversidade e inclusão é uma coisa da cultura, não é projeto de RH. Não adianta eu fazer projeto para contratar mais jovem aprendiz, gente nem para liderança, e aí essas pessoas estão lá dentro de casa, e a minha área de segurança não garante EPIs, né, equipamento de segurança, para uma área fabril, para uma pessoa que tem outras condições físicas. Estou esforçando um montão para trazer mulher aqui para a fábrica, mas os EPIs vai para corpo de homem. A mulher usa um EPI gigante, que não só afeta a autoestima, mas pode até afetar a sua segurança. Então, aqui, as empresas que estão nessa jornada mais tempo já entenderam que marketing também tem o seu papel nessa agenda, porque a empresa tem que se posicionar como marca, né, nos seus produtos, também na sua marca institucional, área de segurança, até a gente tem que pensar isso na gestão financeira, né? Porque a gestão financeira, se a pessoa CFO não prioriza isso e corta todas as linhas ligadas a investimento e inclusão, não tem inclusão que se sustente, né? Tudo que importa é que custa dinheiro, né, gente? Mas tem um dilema este ano. Como as áreas do negócio estão muito pressionadas em resultado, o RH, que costuma ainda seguir mais à frente na liderança, tem nos perguntado: vai dar para a gente seguir nessa jornada de dividir de verdade a responsabilidade com outras áreas, ou a gente tem que puxar de novo mais, porque talvez não vai ter priorização? Isso acontece também na discussão sobre governança dos grupos de afinidade. Grupos de afinidade, o que que são, né? Para quem talvez esteja começando essa jornada. Aqueles grupos que a empresa cria de pessoas aliadas ou na pauta de diversidade no geral, para essas pessoas discutirem e contribuírem com a empresa na elaboração de planos, ou grupos que são espaços de acolhimento, grupos de equidade de gênero, grupos de equidade racial. Esses grupos são formados por pessoas que estão fazendo isso voluntariamente. Essas pessoas, elas são funcionárias da empresa nas mais diversas áreas, em contabilidade, em vendas, na comunicação. Quando está todo mundo pressionado em eficiência de resultado, as pessoas estão com menos tempo para trabalho voluntário dentro da empresa. Então, está aqui um dilema para a gente pensar. A empresa está com condições hoje de distribuir responsabilidade ou a gente precisa centralizar mais? Estratégia. Muitas empresas que têm matriz americana ou que são empresas brasileiras que atuam nos Estados Unidos repensaram a maneira de se posicionar nessa agenda, mas não só por conta de Trump e suas aventuras, mas tem outras questões, né? Assim, existe hoje um debate se existem novas maneiras de falar sobre o assunto, porque a gente já catequizou muita gente, já converteu muita gente, mas tem muita gente para ser convertida. Para converter mais gente, no sentido de novos apoiadores, pessoas que entendam a relevância do tema, uma discussão é se a gente precisa falar de outras maneiras, usar outras ferramentas. Então, aqui é o debate de estratégia. Gestão de talentos. Pessoal, teve gente, sim, que cortou orçamento esse ano, 2024. Só que isso vai ter impacto. Quando eu estou há anos desenvolvendo gente, eu corto desenvolvimento, eu vou ter impacto, que gente menos desenvolvida tem menos prontidão para assumir desafios mais complexos. Eu tenho impacto de engajamento, e isso impacta turnover, que é a gente levantando a mão e pedindo demissão. Então, assim, as ações de inclusão e desenvolvimento, elas não são ações que a gente pode abrir mão por longo prazo, porque elas impactam o resultado mesmo, a gestão dos nossos talentos. Compromisso. Muito debate sobre qual é o apetite das empresas. E aí, vamos comprometer quanto? A gente vai seguir fazendo porque faz parte dos nossos valores ou vai ser prioridade da nossa estratégia do ano? Tenho tido conversas nesse sentido com lideranças de empresas, dessa agenda. A gente passou anos em que as empresas cada vez mais sentiam que não tinham escolha, porque
a B3, nossa Bolsa de Valores, estava pedindo, seus clientes estavam pedindo avanços nesse tema. Só que este ano rolou uma estremecida. Esses retrocessos tiveram impacto. Talvez a tua empresa teve menos cobrança externa para fazer isso. Então, aqui a gente precisa pensar muito, né? Essas cobranças que vieram menos é um momento, isso vai voltar, realmente não tem valor, porque em termos de sociedade não tem passo atrás, gente. Porque o contrário de inclusão, respeito e equidade é barbárie. Qual o contrário de incluir, gente, e achar que o normal é se esforçar para incluir? É excluir e achar que o normal é excluir, discriminar. E nós temos várias histórias dessa, né, na nossa sociedade e sabemos que isso não dá coisa boa. O Gente, ficou no mudo. Eu voltei, gente, acabei de voltar. Obrigada por me avisarem aqui. E cultura. É, a gente trabalha com alguns e algumas de vocês aqui que estão trabalhando esse tema há um tempo, fala, pô, mas a gente já está falando há um tempão disso, né? Precisa seguir celebrando o Dia do Orgulho, mês da mulher, nananã. Precisa seguir conscientizando a liderança, porque assim, a gente já falou. Vamos pensar que a empresa, a gente é um organismo vivo. Tem duas questões aqui nessa discussão da cultura. A cultura, ela é expressa pelas pessoas que ali estão. Porque as pessoas estão mudando, né? Ou a empresa de vocês tem exatamente o mesmo grupo de pessoas de 3 anos atrás. Não entrou ninguém novo, saiu gente não. Na liderança, não tem gente que agora está na liderança e não estava no ano passado? E aí a gente preparou essa pessoa para gerir equipes diversas? Qual é o papel dela de incluir como liderança agora na gestão de pessoas? E outro ponto, né, é que para manter cultura, a gente precisa de símbolos e sistemas. Sistemas são processos, as práticas. Símbolos são coisas que a gente segue falando e fazendo para tornar visível. A gente tem que seguir falando as mesmas coisas. Que o ser humano, para manter comportamentos alinhados, tem que seguir frequência, lembrando que aquilo é valor, que aquilo é importante. Então, sim, para quem já está mais avançado, tem que fazer algumas coisas que talvez sejam até básicas ainda. A gente tem empresa nossa, assim, das empresas mais avançadas, voltando a dar treinamento de viés inconsciente. Ah, vamos fazer de um jeito diferente, uma dinâmica nova, mas assim, porque as pessoas parece que esqueceram de pensar sobre isso e voltou a contratar de maneira enviesada. Então, assim, tem coisa que a gente volta e resgata. A gente não está ensinando para as pessoas em 2025 a dar feedback? A gente não está ensinando a dar feedback para liderança, que tem 20 anos de liderança? Por que que a gente faz isso? Para lembrar que a gente tem muitos estímulos, surgem ferramentas novas e também para reforçar, para lembrar que é importante e para relembrar habilidades, né? E aí, bom, vou compartilhar agora com vocês um conjunto de algumas pesquisas e tal, que nos ajudam a compreender algumas outras tendências que se relacionam com a nossa agenda de diversidade. Esse é um momento, né, que a gente está vivendo que é, é muito melhor viver em 2025 do que viver em 1925. A gente teve muitas conquistas sociais, né? A gente vive mais, a gente melhorou em segurança pública, a gente resolveu doenças, a gente criou direitos humanos que não existiam. Vamos lembrar que em 1925 não tinha nem a ONU. Em 1925, a maioria de nós que está nessa sala aqui não tinha metade dos direitos que a gente tem hoje, tá? De decidir casar com quem a gente quer, de abrir conta em banco, de decidir trabalhar, de até reclamar se o salário não for justo e for diferente dos colegas. Ainda assim, a gente segue tendo muitos problemas. E a sensação das pessoas, embora a gente tenha muitas conquistas como civilização, a sensação das pessoas é que está muito difícil a vida. Porque coisas que a gente achava que eram conquistas, que não teriam retrocessos, a gente teve. Quem imaginaria ver Israel e faixa de Gaza vivenciando o que a gente viu nos últimos 2 anos? Quem imaginaria que a essa altura a gente veria as cenas que a gente viu lá, que a gente veria guerras ainda acontecendo, absoluto desrespeito por organismos internacionais, pelo multilateralismo,
países exercendo força na porrada mesmo, no poderio bélico. Isso impactou muito, né, questões econômicas. A gente tem uma crise climática, a gente tem efeito pós-pandemia, e aí chega a inteligência artificial e novas tecnologias que têm muitos ganhos, mas que encontram uma população muito fragilizada, com um receio do futuro. Então, assim, as pessoas se sentem sob muita pressão. E as pessoas sentem tudo isso, né, de maneiras diferentes, de acordo com o seu repertório. E os mais jovens, muitas vezes, olham para tudo isso e falam: gente, meus pais, meus avós ficaram ali se dedicando, pensando no futuro, sem nem se vai ter futuro. Sem nem se vai ter futuro. Eu quero viver o hoje. Eu quero estar bem hoje, quero ter uma carreira que me alimente, não só. A gente não quer só comida, né? Já diriam os titãs, a gente quer diversão e balé, a gente quer, né, tipo, motivações de outros tipos, realizações. Então, vou trazer para vocês algumas tendências aqui, né? Como hoje tem sido percebido o potencial de impacto das lideranças nas pessoas, desafios à retenção de talentos e como a inclusão é um elemento transversal em outras agendas que preocupam e são essenciais para as empresas. Pesquisa quentinha aqui da Gartner, que é uma instituição incrível de ferramental para recursos humanos, gestão de pessoas lá dos Estados Unidos, né? Pesquisa atualizada, a Gartner anualmente pergunta o que as pessoas esperam das lideranças e dos dilemas das lideranças. Então, esse ano tem dados atualizados de 52 países, essa pesquisa, mais de 30 mil pessoas profissionais. E olha só, essas são as 4 coisas que as pessoas mais esperam das suas lideranças: esperança, confiança, compaixão e empatia, estabilidade. Vocês veem que essas coisas, elas não são todas tangíveis, né? Esperança, as pessoas mais esperam. O que é esperança, né? Aqui a Gartner traduz um pouco, né? É um sentimento positivo para o futuro e direção clara. Então, assim, você tem esse mundo que está mudando tudo. Para eu trabalhar bem, eu preciso de uma liderança que diga: ó só, aqui no nosso mundo, aqui na nossa empresa, tem desafios? Tem, mas existe uma visão. A gente pode fazer isso. E a gente pode fazer isso mais ou menos por aqui. E a gente, ao fazer isso, vai dar certo. A gente vai prosperar. Então, uma liderança que conduz, que sinaliza a direção, que traz entendimento compartilhado. Confiança. Foi-se o tempo, gente, em que as pessoas aceitavam relacionamentos péssimos com quem elas trabalhavam. As pessoas querem respeitar e se sentir respeitadas, principalmente para a pessoa para quem elas respondem em relação aos seus resultados. Mesmo que sejam para ter conversas sejam duras, difíceis, mas é ser honesto, íntegro, respeitar aquela pessoa como indivíduo, compaixão e empatia. As pessoas querem ser tratadas como pessoas, de maneira integral, sensação de escuta, de cuidado. E não é porque essa geração está frouxa, é porque a gente está percebendo o preço caro de quando não tem escuta e cuidado. E esse preço, ele vem na forma, né, de remédio psiquiátrico. Ele vem na forma de incapacidade de operar na vida e na carreira, porque a gente bugou, né? E estagnação na carreira, em suma, e menos contribuição para o negócio, né? Estabilidade. Essa estabilidade não é assim, poxa, mas como que eu vou oferecer estabilidade? Porque minha empresa está passando por questões, a gente vai, talvez precise fazer uma demissão. Mas se eu estou lá em cima, né, sendo honesto, respeitando as pessoas, tendo escuta, tendo cuidado, mesmo quando vem essa demissão, ela foi conduzida num ambiente em que eu trouxe fundamentos para as pessoas entenderem que sim, tinha riscos. Eu fui tendo escuta para as pessoas trazerem os receios delas, e quando chega um baque, as coisas acontecem com outro impacto na vida das pessoas. É um ambiente de segurança psicológica, que as pessoas conseguem se expor, trazer vulnerabilidades. Então, as pessoas esperam isso hoje das suas lideranças, tá, gente? Evoluindo um pouquinho, né? Como é que esse tema vai se relacionando com os temas que a gente conversa de diversidade e inclusão nas empresas? Então, assim, né? Alguns estudos mostram pra gente que a maior parte do engajamento de uma pessoa no trabalho vem da relação que ela tem com sua liderança direta. Então, empresa incrível, maravilhosa, nossa, plano de desenvolvimento, cultura maravilhosa.
Dei o baita dosar de cair com uma pessoa super centralizadora, desrespeitosa, uma pessoa que para cima é uma coisa, para baixo é outra. Desculpa, gente, eu tenho uma criança com tosse em casa aqui, no plano de fundo aqui, que está me preocupando de tempos em tempos. Por isso a paradinha aqui. 70% do engajamento vem da relação com a liderança. E como essa liderança, né, atua, né? Essa liderança que pode contribuir positivamente nessa influência, ela cuida do clima de segurança psicológica. Ela sabe que aquela brincadeirinha de ficar falando coisas homofóbicas, zoando uma pessoa gorda, fazendo brincadeira sobre a estética de alguém, não é brincadeira. E vai minando a confiança no dia a dia, vai deixando a pessoa fragilizada, vai deixando a pessoa mais tímida. Essa liderança sabe que para ter um ambiente que todo mundo se sinta respeitado, tenha segurança psicológica, não tem espaço para desrespeito, nem na forma de brincadeira. Essa liderança, ela sabe que as pessoas de grupos minorizados precisam de atenção especial. O que é atenção especial? É saber que essa pessoa ainda enfrenta desafios diferentes de quem não é de grupo minorizado. E não é só desafio na tua empresa. Essa mulher que sai da tua empresa às 8 da noite e vai pegar ônibus, ela está ansiosa, com receio de violência pública maior do que um homem. Ela tem receio de ser sediada no transporte, ela tem receio, como as mulheres que sofreram feminicídio nas últimas semanas, de ser vítima de uma violência sexual e assassinada por ser uma mulher. Coisas muito drásticas, mas que nós mulheres estamos pensando o tempo inteiro nisso, gente, em se proteger. A pessoa negra também, né, gente? Porque se estiver chovendo, lascou. Que vai que confunde guarda-chuva com uma arma, né, gente? Vai que acha que você tem cara de bandido? Então, a pessoa negra está o tempo inteiro tendo. Então, assim, a liderança tem que saber que esses são os dilemas das suas pessoas. Que não é frescura, que não é mais aqui na empresa tudo bom. Mas a pessoa não mora na empresa, gente, não vive na empresa, não é casado com a empresa. Então, empatia para os desafios reais das nossas equipes. Outro ponto aqui, né, que tem a ver com desempenho e com inclusão é clareza do que é alta performance. Às vezes, pessoal, a nossa liderança está pressionada aí nesse discurso que a empresa está falando assim, bora eficiência, produzir mais com menos. E essa liderança, ela também quer desempenhar bem, né, gente? A liderança também é funcionário, né? Vamos lembrar disso? Que também pode ser demitido, que também quer prosperar, também quer crescer. E às vezes essa pessoa não está bem treinada, gente. Primeira liderança da pessoa, a gente, para cortar custo, não treina a liderança desde sabe-se lá, agora na com rolha, né? Não saber mais. A liderança não está liderando bem. Qual é o efeito de uma liderança que não sabe qual é a pressão que ela tem que dar para alta performance? Ela cobra sem suporte, sem contexto, sem contorno. E aí as pessoas que trabalham com ela vão tudo se sentindo impostora, porque nada tá bom, tem que fazer mais e mais. E aí o que que acontece? Isso também pode ter recortes maiores para pessoas de grupos minorizados, porque já existem muitos preconceitos, né? Então, assim, infelizmente, são as mulheres que ainda têm mais papel de cuidado nas suas famílias. Então, aquela colaboradora que saiu para pegar o filho na escola mais cedo, como eu, que fui pegar meu filho na escola, porque foi para escola e teve que voltar para casa, que está com uma tosse horrível, se eu trabalhasse numa empresa, provavelmente eu seria julgada de maneira até um pouco diferente do meu colega ao fazer isso. E aí, no momento, tá todo mundo pressionando por alta performance, pô, Renata, que descomprometida. Todo mundo aqui tá descomprometida. Então, muito entendimento do que é alta performance, gente. A gente que está aqui, que tem alguma influência em preparar lideranças, seja quem é líder de líderes, quem é do RH, vamos dizer que é essa expectativa de performance para as pessoas. Não é 24/7, é resultado. Não é ficar lá o FaceTime lá para suar a camisa e mostrar que é comprometido, né? Uma coisa que também é interessante, pensando aqui em desempenho e em bons relacionamentos com a equipe, muitas empresas, isso a Gallup, que é a pesquisa que a gente usou aqui, os dados que eu trago nesse slide, a Gallup identificou que está mudando a tendência de fazer avaliação anual de desempenho para conversas frequentes de desempenho. Que um ano é muita coisa, né, gente? Vamos lá. Ciclos curtos, ajuste de rotas, feedback constante, porque isso, inclusive, ajuda na sensação de segurança psicológica.
Todo mês eu estou tendo a oportunidade de ouvir da minha liderança como é que eu estou desempenhando, de trazer também minhas questões. Tenho espaço de qualidade para trazer minhas questões de carreira todo mês. Não se acumula, não fica inseguro, né? Boa, avançando com vocês aqui. Outro tema, né, que é uma tendência, a maneira como a gente precisa cuidar de inclusão, olhando para gerações. Em 2030, 74% das pessoas serão pessoas nascidas após 1983. Depois do Gen Z tem os alfas também, né? Então, assim, a gente vai ter 3/4 da força de trabalho daqui a 5 anos de pessoas que hoje são 2 anos mais velhas do que eu, para baixo. Então, assim, eu tenho 40 anos. Então, assim, como essas pessoas pensem, sentem a carreira. E o interessante é que, para esse grupo de millennials para baixo, apenas 6% dizem que o principal objetivo de carreira é chegar num cargo alto de liderança. Desculpa, não é nem cargo alto, liderança de qualquer tipo, até primeira liderança. Só 6% dizem que tem gente que tem esse objetivo, mas não é o principal objetivo. E aí, quando não é o principal objetivo, é assim, né? Quero muito, contanto que, contanto que o ambiente seja bom, contanto que eu consiga ter equilíbrio para as minhas demandas pessoais, contanto que tenha desenvolvimento, as pessoas estão valorizando outras coisas, tá? E aí, pensando nisso, também conectando as questões de diversidade aqui para gerar insights, né? Esse público dos millennials para os mais jovens valoriza dinheiro, sentido, propósito e bem-estar. O que que é dinheiro? Segurança financeira. Então, assim, talvez eu tô disposto a trabalhar um montão para virar liderança? Não. Mas a equação de valor de boa remuneração, salário justo e digno para poder ter uma qualidade de vida, isso faz mais sentido, esse discurso. Sentido e propósito não é abraçar árvore, gente. Sentido e propósito muitas vezes é sobre trabalhar no banco, é sobre trabalhar no varejo vendendo sapato, mas é assim, sentir que eu estou num lugar que respeita os clientes, faz produtos de qualidade, que as coisas que a liderança, a pessoa dona da empresa falam é de verdade. Então, aqui estou entendendo os porquês. Essa empresa é coerente com seus valores, essa empresa diz o que é, diz a que veio. E bem-estar. Essa empresa que se preocupa comigo como indivíduo. Isso se traduz, pode ser em benefícios, isso se traduz numa forma de lidar com as pessoas, né? E aí, claramente, não tem espaço para ambientes tóxicos de assédio moral, assédio sexual, não tem espaço para empresa que é neutra. Não deu tempo de pensar nisso ainda. Tudo muito corrido aqui, não tem espaço para isso, para os melhores talentos, né? Quem tem a mínima capacidade de escolha não quer ter lugar assim. E as pessoas não querem mais diversidade de fachada. Último tópico de pesquisa para a gente olhar, né? Mencionei com vocês que na COP30 foi falado sobre colocar as pessoas no centro do debate climático. Por que isso, tá? 70% da força de trabalho global já está exposta a graves riscos para a saúde ligados a mudanças climáticas. Muda o clima, nossa saúde está sendo impactada. Não estou nem falando da nossa segurança diante de um evento, né, de um alagamento, uma enchente, um incêndio espontâneo. Nossa saúde do dia a dia, assim, estou aqui vivendo normal, que não tem nada dessas coisas extremas acontecendo perto de mim, mas a qualidade do ar está mudando, isso impacta a qualidade da alimentação, né, tudo. E o tópico de diversidade, ele precisa ser pensado porque quanto mais marginalizado, mais fragilizado já é um grupo, mais essas pessoas estão expostas aos impactos de saúde e também aos eventos extremos. Sim, acontece igual lá em Los Angeles de ter um incêndio espontâneo destruindo mansão, mas isso é exceção, né, gente? A maioria das vezes, quando tem um evento climático desse, é casa construída em lugar ilegal, é casa de palafita às margens de rio poluído, que é quem mais é prejudicado. Outro tópico aqui é pensar em transição justa para essas mudanças todas que a gente tem que fazer em função das mudanças climáticas. Tem setores que vão se transformar totalmente, setores da economia. Como a gente está cuidando de empregos que serão extintos, de novos empregos que vão surgir, as pessoas têm que ser preparadas para eles, né? Então, aqui a provocação é:
RH, sustentabilidade, relações institucionais, estamos pensando nisso sob a ótica não só do meio ambiente, mas das pessoas? Vamos chegando ao fim, pessoal, com o compartilhamento desses estudos, dessas perspectivas, e eu trago para vocês algumas apostas da Impulso Beta, de que a gente entende que é prioridade, que é relevante, né? Bom, é super crítico em 2026 a gente cuidar de desenvolvimento de liderança, de business partners e processos ligados a pessoas. Como que a gente faz isso, né? A gente tem que ter verba para desenvolver essas pessoas. A gente tem que ter olhar crítico para seguir aprimorando nossos processos de recrutamento, de promoção, de desenvolvimento de carreira. E a gente pode fazer isso com um olhar para grupos minorizados. Esse ano, por exemplo, a gente teve um projeto muito bacana com a Porto Seguro, desenvolvendo mulheres, desenvolvendo pessoas negras. Foram 2 projetos e a gente preparou lideranças que poderiam ser mentoras dessas pessoas. Então, como é que a gente traz uma liderança você proativa em desenvolver pessoas de grupos minorizados, né? E como a gente prepara lideranças para criar ambientes seguros, ambientes que são eficientes, mas não adoecedores. Trabalhar a diversidade e inclusão numa coalizão entre áreas. Garantir que é pilar de cultura, não é trampo do RH. Pode ser que na governança eu tenha que ter uma área puxando mais que a outra, mas seguir reforçando o trabalho compartilhado. E eu compartilho com vocês 2 cases muito interessantes e recentes da gente. Em 2024, a gente teve um trabalho de coalizão com toda a alta liderança da Vale, a mineradora, e nessa alta liderança a gente teve, então, vice-presidente de finanças, vice-presidente de compliance, vice-presidente de projetos, de RH, se comprometendo a colocar uma lente de inclusão para os seus processos. Como meus projetos têm mais acessibilidade? Como o compliance, que cuida de riscos, pensa em riscos ligados à diversidade e inclusão? E a gente, esse ano, teve um trabalho muito bacana também com a SIG, empresa de embalagens, também em ajudar as áreas do negócio a colocar essa lente de inclusão. Governança. Pessoal, às vezes, a empresa de vocês já trabalha há um tempão com grupo de afinidade, sponsor, blá, 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 tem toda uma estrutura de governança, mas às vezes chegou o momento de repensar isso. Pode ser que por conta até dessas pressões, o negócio e tal, tem que mudar as dinâmicas de trabalho, os papéis das pessoas. A gente está fazendo nesse momento um trabalho muito legal com a farmacêutica MSD. Farmacêutica tem uma frente animal, uma frente humana. A gente está reestruturando todas as práticas de governança para a América Latina, de uma empresa que já tem sustentabilidade enorme desse tema há anos, mas entenderam que deu uma estagnada, porque o trabalho dos grupos, os sponsors, estava meio andando de lado. Gestão de talento, gente. Gestão de talento não pode parar. Vocês certamente já viram aquele meme, né? É pior investir as pessoas irem embora ou não investir e elas ficarem, né? Não investe, não desenvolve, a pessoa fica. Não qualificada, desempenhando mal e tal, né? Então, gestão de talentos, como é que eu posso colocar recortes de inclusão, desenvolver grupos específicos? Cultura. Pessoal, em cultura, precisamos seguir batendo nessa tecla e tem alguns temas muito relevantes na agenda de inclusão que faz bastante sentido vocês darem atenção para o ano que vem, para palestra, roda de conversa, conscientização. Parentalidade. Não falamos ali que agora os homens vão ter licença paternidade estendida? Tem que contar para eles que, né, não é para tirar férias, que a mãe precisa. Temos que falar com as pessoas sobre papéis compartilhados. As famílias também são diferentes cada vez mais, né? Famílias solo, famílias homoafetivas. Precisamos falar de parentalidade nas empresas. Violência contra a mulher, gente. Pô, situação muito crítica. A gente tem que falar de violência contra a mulher dentro da empresa. E as empresas não falam muito de violência contra a mulher, porque a gente ainda guarda uma crença ruim demais, aquela ideia de que briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas tem que meter a colher, gente, para não ter o remorso de uma funcionária assassinada. Porque isso está acontecendo um montão. Essas pessoas que estão sendo assassinadas, elas trabalhavam em algum lugar. E não acontece do nada, assim, o marido bem fofinho um dia puxa uma faca para a esposa. Essa mulher, ela tem hematoma, essa mulher falta no trabalho porque
ela, tipo, teve uma briga homérica no dia anterior. Essa mulher, ela não fala quase com os colegas, porque talvez ela está num relacionamento de muitos ciúmes. Tem maneiras de identificar e suportar essa mulher de maneira psicológica, jurídica, financeira. Sejamos agentes por apoiar essas mulheres. E vamos lembrar também que os agressores, os assassinos, eles também trabalham em algum lugar nas nossas empresas. Os criminosos são os nossos funcionários também. Então, como a gente fala sobre violência contra a mulher, não só para proteger as nossas colaboradoras, mas para conscientizar os nossos colaboradores que a violência se manifesta de muitas maneiras, física, verbal, sexual, né? Outro tema quentíssimo, saúde emocional. Pelo que a gente viu, né, sobre a demanda das gerações mais jovens de se cuidarem, de terem bem-estar e pelos dados alarmantes de que a gente não está tendo isso, né, no Brasil. E compromisso, né? Assim, esse questionamento de, poxa, será que a minha empresa vai conseguir? Alguns de vocês estão aqui hoje, eu tive conversas nos últimos dias. Tem gente muito preocupada, tipo, ah, poxa, a área diminuiu, o tema perdeu relevância. Como que a gente faz para seguir buscando compromisso? A gente começou, né, esse encontro de hoje falando sobre movimentos, né, de associações. Tua empresa já é signatária desses movimentos? Bora ser signatário para aprender junto e também para pressionar. Às vezes a forma de pressão é o ego. É falar para a pessoa CEO, para a liderança, não, mas concorrente está lá ganhando prêmio, olha só. Olha só, contando que está fazendo coisa bonita e tal, vamos fazer também e vamos aprender. Essas, pessoal, são as nossas apostas na Impulso Beta, e eu adoraria fechar aqui nesse último momento, perguntando para vocês quais são as apostas de vocês. Então, convido aqui, nesses últimos minutinhos, vocês a acessarem esse QR Code e contarem as apostas de vocês, ou acessarem no chat o link também, e abro para quem quiser dizer suas percepções e suas apostas diante de tudo que a gente trocou aqui hoje. Vai ser ótimo também ouvir quem quiser abrir o microfone. Sei que o nosso horário já deu aqui, mas se alguém se sentir confortável em trazer o que passou pela cabeça nessa discussão toda, as sensações que teve ao falar desse cenário, como é que vocês estão saindo daqui também? Oi, Rê, Paola aqui da Rect, tudo bem? Tudo ótimo, Tá me Pri. ouvindo? Não, é a Paola. Paola, isso. Rê, primeiro eu queria agradecer, eu acho muito legal a gente ter um parceiro como o Impulso Beta que traz temas super relevantes e atuais para ajudar a gente a pensar fora da caixa. E realmente muito pertinente com o que a gente tem vivido aqui na Rect, bem no momento de nos prepararmos para 2026, e olhando o caminho que a companhia tá seguindo, né? Então, acho que ajuda muito a gente a estimular a nossa liderança, a falar não vamos perder a atração, né? Não vamos deixar de falar sobre o tema. E achei super pertinente, assim, as provocações, só quero mesmo agradecer, Que tá? legal, Pelo Paola, obrigada. Que bacana, que bom saber também que foi um bom time mesmo para vocês planejando o próximo ano. Bom, gente, se a gente não tiver mais nenhuma participação por aqui, eu agradeço aqui a vocês. Estou ouvindo aqui da Flávia também, que bom ter você com a gente hoje, Flávia. Flávia, nossa super parceira lá do ONS, lá no Rio. Gente, muito obrigada pela prioridade de agenda. Sei que dezembro é tenebroso de volume de trabalho, né? Tá todo mundo se preparando para recesso ou correndo atrás daqueles últimos dias da meta que ainda dá tempo de entregar. Então, obrigada pelo tempo de vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês seguem fazendo. Contem conosco na Impulso Beta. Para quem quiser marcar um papo particular e, enfim, querer explorar um pouquinho, né? Como a gente pode contribuir, fazer um assessment da sua situação.
Quero também agradecer a participação da minha mãe, que está aqui bonitinha com a câmera aberta, minha mãe com a equipe de gestão de pessoas da Rações Renata, que é a empresa de varejo de pet shops da minha família. Minha mãe que também veio, né, para mostrar que empresas de todos os portes têm aqui uma relevância nessa agenda. Muito feliz em ter você aqui comigo hoje. Muito obrigada, gente. Um ótimo dia para todos e todas vocês, viu? Pessoal, se puderem ficar um segundinho para a gente tirar uma foto, abrirem a Boa, câmera, Cami. para a gente poder postar, vai ser bem legal. Ai, que legal, tanta gente abrindo a câmera. Bora lá, gente. 3, 2, 1. Boa. Obrigada, gente. Obrigada. E aí, mãe, tudo